Olá, eu sou Camila Vasconcelos. Gostaria de trazer para vocês aqui 3 assuntos em que a gente percebe que há uma nítida contrariedade de reflexão entre o que pensa o Conselho Federal de Medicina e o que pensa o Poder Judiciário. São 3 assuntos, dentre eles 2 que já foram abordados aqui em vídeos anteriores e eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, o primeiro em que a gente pode colocar é essa relação entre médicos e pacientes tem que natureza? Natureza de relação de consumo ou não? Esse é o primeiro assunto. O Conselho Federal de Medicina deixa muito claro, não só em artigos, no Código de Ética Médica, como menciona também em outras resoluções, de que a relação não é de natureza consumerista. Não se pode comercializar a relação entre médicos e pacientes, portanto, não há que se pensar em uma ideia de consumo. Entretanto, o Judiciário tem pensado de maneira diferente e tem aplicado, inclusive, como consequência, as normas do Código de Defesa do Consumidor, com as especificidades mesmo de relação entre pessoas, relação intersubjetiva, e que vai trazer aí, por consequência, uma aplicabilidade não da ideia de responsabilidade objetiva, que é o sentido geral do Código, mas uma responsabilidade subjetiva em que, para culpabilizar alguém, é preciso que se caracterize, então, uma das 3 modalidades de culpa, que nós também já trabalhamos aqui. A segunda ideia é em que a gente vai discutir de que, de fato, a obrigação de meios, a obrigação de resultado, ela existe ou não. Para o Conselho Federal de Medicina, todas as condutas médicas têm a obrigação de meio, que é a obrigação de agir em conformidade com as normativas técnicas e éticas no decurso dessa relação, não necessariamente havendo uma obrigação de fim, que é de resultado, a não ser que o médico prometa esse resultado. Já o tribunal, os tribunais em geral, têm pensado de que algumas especialidades elas puxam a ideia de responsabilidade como a ideia de obrigação de resultado, como, por exemplo, a cirurgia plástica e estética. Também tem sido feita uma discussão em relação à anestesiologia e também a resultados de exames anatomopatológicos. Já vi também decisões nesse sentido. E a terceira ideia seria pensarmos na ideia de culpa como uma responsabilidade médica presumida ou não. O Judiciário tem feito essa presunção de culpa e o processo já se inicia com essa perspectiva de que teria o médico que provar que não é culpado. Já o Conselho Federal de Medicina, no parágrafo único do artigo 1º do Código de Ética Médica, deixa muito claro de que a responsabilidade médica não pode ser presumida. Então observem que esse vídeo serve para a gente perceber de que nós temos 3 fortes perspectivas que têm aí uma dissonância, visões diferentes entre esse âmbito administrativo, ético, disciplinar e esse âmbito judiciário. Então, aos interessados no assunto do direito médico, é importante que tenham conhecimento em relação a essas especificidades. Acompanhe a gente no blog cvmed.com.br para mais discussões sobre essas. Até o próximo vídeo.